Esse garoto era um bastardo de uma linhagem real. Desde muito cedo, Johan era agredido pelos próprios irmãos por ser considerado fraco. Foi nesse período que ele aprendeu que a única pessoa em quem poderia realmente confiar era em si mesmo. Após reencarnar no corpo de um príncipe bastardo, tomou uma decisão definitiva: tornar-se um fisiculturista. Ele treinava correndo longas distâncias, consumindo quantidades absurdas de proteína e praticando artes marciais todos os dias, sem falhar. Depois de anos de treino implacável, ele se transformou em uma verdadeira aberração. Era capaz de atravessar árvores com socos e devastar florestas inteiras. A cada sessão de treino, sua força esmagadora aumentava sem qualquer limite. Este mundo é um lugar onde o sangue dos fracos é derramado, enquanto os fortes o consomem sem piedade. Uma criatura caminha por uma floresta sombria. Ela para e começa a se alimentar de folhas. Oculto entre os arbustos, um caçador observa atentamente. Aquela é sua presa. Ele se lembra de manter a serenidade e confiar em seu treinamento. Com o arco em mãos, prepara o disparo. Porém, no instante em que solta a flecha, o arco se parte. O estalo repentino assusta o animal. Seu companheiro chama por Lord Johan, exigindo saber por que Johan quebrou o arco em vez de capturar a presa. Ian responde que o arco era frágil demais, mas o homem retruca dizendo que o havia comprado há apenas uma semana. Ele questiona por que um nobre como Ian insiste em caçar e sugere que ele deveria ter aprendido esgrima. O jovem nobre permanece calado. Ele explica que a esgrima só dá retorno quando se consegue um contrato e, em seguida, sugere que continuem andando. Ele precisa de dinheiro para sobreviver neste mundo corrupto. Seu nome é Ioannis, mas em sua vida anterior ele se chamava Qin Yan. Ele reencarnou nesse mundo após sofrer um acidente. Apesar de ter nascido nobre, ocupa a posição mais baixa dentro da família. Ele não possui nenhuma chance de herdar qualquer coisa. De repente, seu companheiro o interrompe. À frente dele surge uma alcateia de lobos. O homem dispara uma flecha próxima a uma das feras, fazendo o grupo se dispersar, assustado. Ian observa em silêncio. O mundo em que ele renasceu é uma era medieval extremamente realista. Eles se deparam com uma pilha de cadáveres. O jovem comenta que nem mesmo após a morte essas pessoas encontram descanso. Seu companheiro pergunta se poderiam ser moradores da vila. Ian responde que é difícil afirmar, mas uma coisa é certa: os fracos sempre acabam como presas dos fortes, e para não se tornar uma presa nessa era, ele precisa de dinheiro. Quando chegou a esse mundo, ele esperava despertar algum poder extraordinário. Logo percebeu que isso não existia ali. Então, decidiu mudar seu objetivo. Esse objetivo é dinheiro. Com dinheiro, ele pode abandonar esse território e seguir qualquer caminho, tornar-se um comerciante ou até viver como um camponês livre. Enquanto Ioan se perde em seus pensamentos, seu companheiro o chama para mostrar algo. Ele aponta para a erva medicinal que havia mencionado antes, a grama do pequeno demônio. Ela é rara e excelente para conter sangramentos. Ioan rapidamente recolhe a erva. Certamente deve valer muito. Ele guarda a planta com cuidado. De repente, o jovem percebe uma bolsa de ervas caída no chão. Ele diz ao companheiro que ele deve tê-la deixado cair, mas o homem afirma que não é sua. Ioan considera isso impossível, pois ninguém mais se aventura tão fundo na floresta. O caçador mais velho então percebe algo estranho. Um ruído repentino ecoa pela mata, deixando ambos em alerta. Eles ouvem alguém correndo desesperadamente, pedindo socorro. O uivo e os latidos dos lobos se aproximam rapidamente. Logo, eles encontram uma criança encurralada no alto de uma árvore por uma alcateia. Seu companheiro a reconhece como Del, a filha de Robert, e se pergunta o que uma criança estaria fazendo ali. A alcateia se aproxima lentamente. Joseph avisa que há lobos demais para enfrentar sozinho e sugere recuar para buscar ajuda. No entanto, Ian avança sem hesitar.
Seu companheiro o alerta. Esses não são lobos comuns. O jovem afirma que irá distraí-los para que Joseph possa resgatar Del. Joseph fica em silêncio diante da atitude do nobre. Ele não consegue acreditar que Ian esteja se oferecendo como isca para salvar uma simples plebeia. Nesse momento, Ian percebe que aquele lugar é uma verdadeira mina de ouro. Ele deveria ter se apressado em aprender caça antes. Ele conta pelo menos 10 lobos. Calcula que, se vender todas as peles, fará uma fortuna. Então grita para que suas preciosas fontes de dinheiro aguardem por ele. O caçador mais velho não entende o que está acontecendo. Ian desembainha sua espada. Seu companheiro questiona que tipo de esgrima desajeitada é aquela. Os animais avançam para atacá-lo. Ele se move rapidamente. Um dos lobos salta em sua direção e morde a lâmina da espada. A arma se estilhaça sob a pressão da mordida. O impacto faz o lobo recuar, surpreendendo Ioan. Em seguida, outro lobo ataca pelo flanco. Em poucos instantes, ele é cercado pela alcateia. Joseph observa a cena, chamando desesperadamente por seu senhor. Ele grita o nome de Sir Ioan com desespero. Enquanto isso, na vila de Baltrodin, a família realiza sua inspeção territorial. Os aldeões se curvam à passagem da comitiva. Um homem protege uma criança nos braços. Madame Ictesites, a concubina, reclama do mau cheiro do local. O primogênito, Filipes, permanece calado. Gizenites, o senhor do território, também reclama do fedor do campo. Philip informa ao pai que Ian ainda não foi encontrado e sugere enviar soldados para procurá-lo. Gizen reage com fúria ao ouvir o nome. Ele manda esquecer o garoto, dizendo que não se importa se ele morrer como a mãe. Lord Gizen continua rindo de forma zombeteira. De repente, ele interrompe a risada ao notar algo estranho. Gizen pergunta sobre um grande monte de feno na entrada da vila. Um aldeão explica que aquilo servia para cobrir os vestígios do treinamento de Ian. O senhor debocha, questionando como um inseto patético sequer poderia treinar. Porém, sua expressão muda completamente ao ver o que o feno escondia. Gizen vê a marca de um punho perfeitamente cravada no tronco de uma árvore. Em seguida, percebe que várias outras árvores ao redor foram destruídas da mesma maneira. De volta à floresta, Ian está no chão, cercado pela alcateia. Um dos lobos rosna, mas hesita antes de atacar. Percebendo que lutar com a espada não combina com ele, Ian arremessa o animal para longe. Em seguida, provoca suas adoráveis fontes de dinheiro para que o ataquem. Agora, ele lutará à sua própria maneira para não se tornar presa nesta era onde apenas os mais fortes sobrevivem. Ele precisa de dinheiro. E para consegui-lo, sabe que deve derrotar a alcateia que avança em sua direção. Ele necessita de uma força avassaladora, capaz de ultrapassar os limites humanos. Com uma sequência violenta de socos, ele investe contra os lobos. Joseph observa a cena paralisado. Os golpes atingem os animais em cheio. Ele lança vários deles para longe, agarra outro pelo pescoço e o finaliza com um golpe preciso. O corpo do animal cai sem vida no chão. Seu companheiro mal consegue acreditar naquela força absurda. Ian permanece em pé entre os lobos abatidos, refletindo sobre quanto tudo aquilo pode valer. Ele não teve escolha, a não ser aceitar uma dura verdade. A vida nesse mundo não era fácil. Seus irmãos de alta posição o rotularam como um bastardo ilegítimo e sem mãe. Eles o atormentavam constantemente, espancando-o quando queriam e ameaçando-o caso ousasse revidar. Logo ele compreendeu o quão cruel aquele mundo era. Ninguém se importaria se ele morresse. A única pessoa em quem podia confiar era ele mesmo. Então ele se perguntou o que precisava para sobreviver em um mundo medieval. Felizmente, possuía uma vantagem sobre as pessoas dessa era: sua vida passada como estudante moderno. Graças a isso, Ian carregava em sua mente conhecimentos que os habitantes desse mundo sequer poderiam imaginar. Ele decidiu usar esse saber, começando pela ciência do exercício e pelo treinamento intervalado de alta intensidade.
Também aplicou esse conhecimento para montar uma dieta nutricionalmente equilibrada com alimentos que outros descartavam como lixo. O jovem criou um regime de treinamento baseado na ciência moderna e praticou artes marciais de combate corpo a corpo. Assim, seu treinamento contínuo se acumulou ao longo do tempo. Após vários anos, seus esforços começaram a dar resultados.